Olá, queridos alunos do nono ano, é um prazer revê-los aí. Estamos voltando às nossas atividades aí, né? O Integral está de parabéns aí, passando todas as aulas para vocês, as videoaulas, e vocês vão aproveitar esse momento. Esperávamos que fosse presencial, mas por enquanto a gente vai através das videoaulas, tá, galera? Pessoal, eu vou fazer uma breve revisão do que a gente viu até aqui, tá? E depois a gente continua as nossas aulas, ok, pessoal? Então, gente, nós temos o seguinte, ó. Nós começamos aí a parte de cinemática, certo? Os conceitos básicos aí da cinemática. Lá nos conceitos básicos da cinemática, pessoal, nós falamos de grandezas físicas. Vocês viram que grandezas físicas é tudo aquilo que pode ser medido, ou seja, tudo aquilo que pode ser avaliado qualitativamente, ok, pessoal? Gente, então nós temos o seguinte, nós temos velocidade, deslocamento, nós temos aceleração, nós temos força, nós temos tempo, massa, né, densidade, ou seja, todas essas grandezas elas são físicas porque elas podem ser medidas, ok? Mas também, pessoal, nós temos grandezas que não podem ser medidas, né? Então, as grandezas que não podem ser medidas, nós temos coisas que não podem ser medidas, que não são grandezas físicas, que geralmente são sensações e emoções. Por exemplo, alegria. Alegria não tem como a gente medir, né? Dor, não tem como a gente medir dor, né? Tristeza, não tem como medir tristeza. Amor, felicidade, gente. Não tem como a gente medir essas coisas, né? Então, essas coisas não são grandezas físicas. Então, grandezas físicas, para quem não lembra, é tudo aquilo que a gente pode medir, né? Então, estamos estudando aí as grandezas físicas dentro da cinemática. Só lembrando, a cinemática é a parte da física que vai estudar os corpos em repouso e movimento, mas não vai se interessar com as causas do movimento. Só me interessa se o corpo ele está em repouso ou se ele está se movimentando, ok, galerinha? É bom lembrar isso aí, ok, gente? Pessoal, vamos entrar agora na parte de ponto material, certo? Ponto material. Só lembrando, ponto material e corpo extenso depende do referencial adotado. Ou seja, o referencial é algo que a gente toma como base para estudar alguma coisa. É isso aí, pessoal. Então nós temos o seguinte, gente. Ponto material. Essa frase, ela já nos diz o que vai parecer o objeto. Ele vai parecer um pontinho. Beleza? Por exemplo, quando eu digo assim, a colher em relação à casa. A colher em relação à casa é um ponto material. Verdade. Quando eu digo assim, Pacifica em relação ao estado do Rio Grande do Norte. Ou seja, o tamanho de Pacifica comparado ao tamanho do Rio Grande do Norte parece um pontinho, não é verdade? Então, nós chamamos aí de ponto material quando as dimensões do corpo que a gente avalia é desprezado em relação ao referencial, certo? Tudo bem? Podemos citar um exemplo também, uma mosca em relação à nossa casa. Então, também é um ponto material, ok? Uma formiga em relação ao elefante, ponto material. E corpo extenso, galera, já é outra coisa, corpo extenso. Então, parece algo grande, né? Então, algo grande, muito bem, gente. Então, vamos aí. Corpo extenso, algo grande em relação a quem? Ao referencial, ok? Então, eu vou inverter as informações. Por exemplo, o elefante em relação à formiga é um corpo extenso, verdade. O tamanho do elefante comparado à formiga é bem maior, né? A casa em relação à mosca é um corpo extenso, certo? O estado do Rio Grande do Norte em relação à cidade de Pacifica é um corpo extenso. Então, quando a gente inverte aí a informação, vira corpo extenso. Professor, tem casos que a gente não pode inverter? Tem. Se a gente inverter, vai continuar um corpo extenso. Por exemplo, a colher em relação à boca é um corpo extenso. Mas a boca em relação à colher também é um corpo extenso. Então, tem que ter uma diferença um pouco grande para ser ponto material, certo? Então, quando ela tem praticamente as mesmas dimensões, é corpo extenso tanto para um lado como para o outro, beleza? Então, aí foi corpo extenso, onde a gente
deu continuidade lá. Depois disso, a gente estudou o conceito de repouso e movimento, né, galerinha? Para quem não lembra, nós dizemos que um corpo está em repouso quando a distância em relação ao referencial não muda com o tempo. Ou seja, a posição, pessoal, não muda com o tempo em relação ao referencial. Por exemplo, eu em relação à tela do celular aqui, a gente não muda com o tempo. Então, eu não mudo com o tempo. Então, eu em relação à tela do celular, eu estou em repouso, certo? Eu em relação a esse imóvel, estou em repouso. A distância de mim para esse imóvel não está mudando com o tempo. Então, significa que eu estou em repouso. Então, vocês aí em casa, em relação a qualquer coisa que esteja aí próximo de vocês, está em repouso porque a distância não está mudando, beleza? Tudo bem, galera? Então, nós dizemos que o corpo está em repouso quando a posição não muda com o tempo, ok? Sabemos que o contrário de repouso é o que, gente? É movimento, né? Então, o contrário de repouso é movimento, pessoal. Então, um corpo está em movimento quando a sua posição, gente, muda com o tempo, ok? Por exemplo, digamos que vocês estão aí em casa e tem um carro passando na rua. Então, a distância daquele carro para vocês está mudando com o tempo. Mas se o motorista lá do carro olhar para vocês, ele nota que fica mais distante de vocês. Então, significa que tanto o carro em relação a vocês está em movimento, ou o motorista, como também vocês em relação a ele está em movimento, porque a distância está mudando com o tempo. Então, moral da história, gente, não pode esquecer do bordãozinho, né? Moral da história, tal. Então, é isso aí, galera. Mudou a distância, mudou a posição, está em movimento. Se você estiver em um carro A, um amigo seu estiver no carro B e fazendo ultrapassagem, então você nota que durante a ultrapassagem está aumentando a distância. Então, o carro A em relação ao carro B está em movimento, beleza? Agora, digamos que tem um colega seu ao seu lado aí no carro. Então, a distância de vocês não muda com o tempo, então está em repouso. Então, vocês viram que o conceito, pessoal, é muito simples. Eu detalhei isso aí em sala de aula, eu deixei bem tranquilo para vocês, ok, pessoal? Então, não tem como errar, é muito fácil, né? Vocês viram que depois de repouso e movimento, entramos aí, pessoal, em trajetória, gente. Quem lembra aí, pessoal, da trajetória? Trajetória retilínea e curvilínea, lembram? Lembra do aviãozinho, o desenho do aviãozinho? Muito legal, show de bola, né? Gente, na trajetória você viu que é as diversas posições que o corpo está ocupando ali ao longo do tempo, certo? Se ele voltar, não é mais trajetória, é sentido contrário à trajetória. Então, pessoal, lembra aí, quando o cara está dentro do avião e solta um objeto, esse objeto ele sai com a mesma velocidade do avião. Então, para o cara que está, gente, aí dentro do avião, o que é que ele vai notar, pessoal, hein? Se liga aí, ó. Ó, o que é que ele vai notar? É isso aí, galerinha. Ele vai notar que o objeto vai estar sempre abaixo do avião. Então, se ele vai estar sempre abaixo do avião, gente, significa que para ele é como se o objeto estivesse caindo em linha reta. É isso aí, queridos alunos. É isso aí, muito bem. Mas se tiver um amiguinho de vocês aí que está fora, vendo toda aquela parte física acontecer, se ele olhar para aquele objeto que está caindo ali naquele momento, para ele vai fazer uma curva, ou seja, vai ter uma trajetória curvilínea, também chamado de parabólica, pessoal. É isso aí, queridos alunos. Não pode esquecer essas diquinhas aí que a gente trabalhamos em sala de aula, não é verdade? Então, pessoal, lembre que também vai depender do referencial aí. Quem está dentro do avião vê o objeto cair em linha reta, porque o objeto está sempre abaixo do avião até atingir o solo, mas para um carinha de fora do avião que está observando isso ali acontecer, está fazendo uma trajetória curvilínea, também chamada de parabólica, ok? Então, para o cara no avião, reta vertical, para o cara que está fora, uma trajetória curvilínea, desculpa, ou parabólica. Tudo bem, pessoal? Então, não pode esquecer isso aí, viu, gente? Isso aí é muito importante para a gente, certo? Pessoal, falamos também de distância percorrida e deslocamento, pessoal. Para quem não lembra, deslocamento, vocês viram que é uma reta que une o ponto final ao ponto inicial, não é isso, gente? O deslocamento é uma reta final que é feita até o ponto inicial. E a distância percorrida, gente, é a soma das posições que o corpo ocupa
corpo ao longo do tempo. Só um minutinho, viu, gente? A gente volta já, só um minutinho. Vamos lá, galerinha. Aí, vamos lá. Deslocamento e distância percorrida, né? Também chamado de espaço percorrido. Observa. Distância percorrida. Distância percorrida, gente, para quem não lembra, é a soma das distâncias que o corpo ocupou ao longo do tempo, ou seja, a soma das posições que nós temos aí ao longo do tempo, certo? Então, observa aí, ó. Notem aí essa figurinha. Ó, nós temos essa figurinha aí, ó. Veja que o cidadão se encontra na cidade A, vai até a cidade B e em seguida vai até a cidade C. Gente, o que é que nós temos aí? Temos a distância AB e temos a distância BC. Então, pessoal, quem é a distância percorrida? É a soma da distância AB mais a soma da distância BC. Então, a distância percorrida é 30 mais 40, que dá o que, gente? Dá o que, hein? Vamos lá, gente, não, vamos lá, 70, né? 30 mais 40, 70, pessoal. É isso aí mesmo, gente. Muito bem, pessoal. Então, a distância percorrida é igual a 70 quilômetros, ou seja, a distância percorrida é a soma de todas as posições que o corpo está ocupando, tanto na ida como na volta, né? A trajetória é só na ida, né? Então, lembrem disso aí. Galerinha, e o deslocamento, pessoal? O deslocamento é uma reta que une o ponto final, que é o ponto C, até o ponto inicial, que é o ponto A. Então, o deslocamento é essa reta. Ou seja, estamos com um triângulo retângulo, pessoal. Para quem não lembra, deu o famoso teorema de quem? De quem? É o meu? O teorema é o meu? Não, gente. É o teorema do Pitágoras, pessoal. Não pode esquecer desse cara. Esse cara é importantíssimo para a física e também para a matemática. Não pode esquecer isso aí, hein? Então, veja. O deslocamento ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. E aí aquela regrinha básica que eu ensinei em sala de aula. Todo triângulo, gente, de lado 3, 4, o maior é 5. Todo triângulo retângulo, de lado 3, 4, a hipotenusa é o que, gente? É 5, né? Fica a dica aí. Se a gente multiplicar os lados por algum valor, também tem que multiplicar a hipotenusa. Beleza? Exemplo. 3, 4 me dá uma hipotenusa 5. 30, 40 me dá uma hipotenusa 50. Ou seja, então o deslocamento de um triângulo 30, 40 é 50. Se você resolver esse cálculozinho que eu mostrei, vai chegar aí aos 50. A gente trabalhou bastante isso em sala de aula, né, pessoal? Ficou bem tranquilo aí para vocês. Espero que vocês lembrem. Então aí vocês viram que é bastante simples, né? Distância percorrida é a soma de todas as distâncias que o corpo ocupou ao longo do tempo, não importa se ele foi ou se ele veio, você tem que somar tudo. Lembrando, trajetória é só ida, a volta é sentido contrário à trajetória, né? E o deslocamento vai ser a reta que une o ponto final ao ponto inicial. Gente, se você está aqui embaixo, nessa tela, ó, do celular aqui, e vai até em cima, então você tem essa distância. Então, aqui é a distância percorrida, certo? E o deslocamento, professor? A mesma coisa. A mesma coisa. Então, nem sempre nós temos o teorema de Pitágoras no deslocamento. Quando você tem de um ponto a outro, certo? Sem formar uma figura geométrica, formar só uma reta, nós temos aí que o deslocamento e a distância percorrida são iguais. Ok, galerinha? Muito bem? Então, entramos depois de deslocamento e distância percorrida, espaço percorrido, pessoal. Entramos aí, gente, em velocidade média, não é isso? Então, vocês viram, pessoal, que a velocidade média, gente, é ΔS sobre ΔT. Ou seja, quem é nossa velocidade média? Nossa velocidade média, pessoal, é a razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo. Não pode esquecer isso aí, gente. Lembrando, esse delta, pessoal, significa variação. O final menos o inicial. Ok, pessoal? Não pode esquecer isso aí. Se liga aí, viu? Então, observe. Velocidade média ΔS sobre ΔT. Então, quem é o ΔS? É a posição final menos a posição inicial. Quem é o meu ΔT, gente? É o tempo
final menos o tempo inicial, ok, pessoal? Se liga aí, galerinha. Gente, observa. Em cima, o deslocamento ele é dado em metro. O intervalo de tempo é dado em que, gente? É dado em segundos, ok? E aí nós vamos ter o que, gente? Que a velocidade vai ser metro por segundo. Muito bem, pessoal. Velocidade metro por segundo. Mas nós aprendemos outra coisa também, né? Vocês devem lembrar, porque trabalhamos muito bem essa parte em sala de aula. Eu deixei bem explicado aí através dos tópicos por tópicos, e ficou muito fácil. Vocês viram que existe quilômetro por hora e metro por segundo. Então a gente pode passar de quilômetro por hora para metro por segundo e vice-versa. Ou seja, se estamos em quilômetros por hora, queremos ir para metro por segundo, gente, basta dividir por 3,6. Se estamos em metro por segundo e queremos ir para quilômetros por hora, basta multiplicar por 3,6. Por exemplo, se temos aí 20 metros por segundo, queremos ir para quilômetro por hora, basta multiplicar por 3,6. 20 vezes 3,6, 72. Não é isso? Ou seja, 20 metros por segundo, a cada segundo, aí pessoal, o carro está o quê? A cada segundo, o carro está andando 20 metros. Já em hora, a cada hora, o carro está andando 72 quilômetros. E aí, sucessivamente. Então, isso aí é velocidade o que, gente? Velocidade média. Comentamos também aí por alto a velocidade instantânea, mas é muito simples, pessoal. Instantânea significa um pequeno intervalo de tempo, ou seja, algo muito rápido. 1/10 de segundo, 1/100 de segundo, 1/1000 de segundo, e aí sucessivamente, né, gente? Ou seja, pessoal, uma velocidade instantânea é uma velocidade para um pequeno intervalo de tempo, ok? Tudo bem, pessoal? Depois, gente, nós entramos aí na parte de aceleração, gente. Aí em aceleração, nós observamos que a aceleração é nada mais, nada menos que a razão entre a variação da velocidade por variação do tempo, ou seja, o intervalo de tempo. Veja a importância do tempo aí pra gente, né? Está presente em toda a física o tempo, né? Então, observa aí, galerinha. Aqui nessa parte de baixo, nós temos aí, ó, vou dobrar aqui a folhinha para a gente não confundir. Veja que a aceleração é ΔV sobre ΔT. Lembrando, o delta significa um intervalo, né? Ou seja, o final menos o inicial. Então, nós vamos ter que a aceleração é a razão da velocidade por variação do tempo. E quem é essa variação? É a velocidade final menos a velocidade inicial. É o tempo final menos o tempo inicial. Então, temos aí, galerinha, um exemplo clássico da aceleração. Então, para acelerar, temos que aumentar a velocidade. Se nós estamos aumentando a velocidade, nós estamos acelerando, não é isso, gente? Aí nós nós dizemos que temos um movimento acelerado. Muito bem, gente, é isso aí. Já quando a gente pisa no freio, o carro diminui sua velocidade. Aí dizemos que o movimento é retardado, né, gente? Então lembre disso aí. Quando aumenta a velocidade, o módulo da velocidade, nós temos um movimento acelerado. Quando diminuímos o módulo da velocidade, temos aí um movimento retardado. Mas essa velocidade ela pode ser positiva, ela pode ser negativa. Ou seja, se você está em Pacifica e está indo para Natal, a trajetória de Pacifica para Natal. Então, sempre na ida a velocidade é positiva. Na volta, a velocidade é negativa. Ou seja, numa viagem de ida, velocidade positiva, movimento progressivo. Na volta, velocidade negativa, movimento retrógrado, voltar. Progressivo, progredir, ir. O espaço aumenta com o tempo, então você está indo, então você tem um movimento progressivo. Na volta, você tem um movimento retrógrado, porque está diminuindo o espaço. Então, se diminuir o espaço, a velocidade é negativa, portanto, o movimento é retrógrado. Então, gente, se estamos indo aumentando a velocidade, temos um movimento progressivo acelerado. Se estamos voltando, diminuindo a velocidade, temos aí um movimento retrógrado
retardado. Se estamos voltando, aumentando a velocidade, temos um movimento acelerado retrógrado. Estamos acelerando com velocidade negativa. Então, nós temos um movimento retrógrado acelerado ou acelerado retrógrado. Na ida, se estamos diminuindo a velocidade, velocidade positiva, aceleração negativa, sinais opostos. Então, temos um movimento retardado. Então, mais com mais dá mais, menos com menos dá mais. Ou seja, positivo com positivo, acelerado, negativo com negativo, acelerado. Negativo com positivo, negativo. Positivo com negativo, negativo. Movimento retardado. Valeu, galerinha. Foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima aula.